e também do André Mendonça e do Castro, porque não estava aqui. Mas eu vou esperar para ver, diante das suas palavras, diante das suas colocações, que o senhor será, de fato, a exceção daquilo que eu vejo. Todos os sabatinados que se assentaram aqui, eles todos eu só queria que Jacques não me perturbasse. Porque, para mim, um homem nunca será separado das suas convicções. Na sua palavra, o senhor falou sobre a separação dos três poderes, que acredita na Constituição e na separação dos três poderes. Nós acreditamos, embora o Brasil não viva esse momento vigente de três poderes, mas quando o senhor disse que o senhor está sendo sabatinado, e o que foi dito na seara política, no embate político, o que o senhor disse aqui é conduta ilibada e ter o conhecimento jurídico para ir para aquela casa. Quando o homem é indicado para o Supremo, tudo muda. Essa frase eu já ouvi de todos. Não sei se o senhor Paulo e o senador Flávio Dino já ouviram e leram o discurso feito aqui sobre liberdade pelo ministro Alexandre de Moraes. Ninguém na vida conseguirá escrever algo sobre liberdade como ele escreveu e falou aqui. O que o senhor Fachin disse aqui, e todos eles, ao ouvir a palavra ativismo judicial, porque nesse momento uma sabatina é um TCC, é alguém que está sendo ouvido por uma banca para poder ser aprovado ou não. Por isso eu penso que determinadas questões eu até entendo, mas no grosso modo não. Porque se eu não souber o que o senhor pensa ao chegar lá, porque eu sei o que o senhor pensa hoje, antes de ser ministro. E um homem não é separado das suas convicções. Porque se um dia eu fosse para uma casa dessa, eu iria com minhas convicções. E o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lênin falou. O que Lênin falou, o que fez Lênin. O senhor é um comunista assumido, que não tem nada a ver com os valores daquilo que eu acredito e prego. É um direito seu. E a regra da boa convivência é respeitar, é seu direito e é o meu direito. Agora veja, o ministro Fachin, aqui o advogado estava um militante de esquerda, e eu disse, o senhor militante de esquerda, e estava com tudo aqui da militância dele, como tem aqui as suas frases, aquilo que o senhor falou, aquilo que o senhor sempre disse, que o senhor afirmou como ministro da Justiça, as suas falas, muitos arroubos. Mas o senhor está indo para o Supremo Tribunal Federal a desaprovar do foro. O senhor disse que as decisões monocráticas é um desvio. E eu quero dizer ao senhor que foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que manteve o Clésio, depois que o Ministério Público, na investigação, constatou e pediu a soltura dele por não encontrar nenhum tipo de crime. Bem, eu estava na CPMI,
O senhor disse que todas as imagens foram, o ministro Alexandre de Moraes disse que tinha as imagens, mas que recebemos de lá não foram todas as imagens, mas que elas estão à disposição. Elas estão à disposição. Pois bem, com imagens à disposição, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o seu ministério deve saber quem vandalizou e quem não vandalizou, que estava na esplanada dos ministérios, já que as imagens estão lá e elas devem ter ser vistas por um grupo de pessoas especializadas dentro do Ministério e também dentro do Supremo Tribunal Federal. O Fachin me disse, doutor Paulo e senador Flávio Dino, com estas palavras, senador Magno Malta, quando eu falei das minhas pautas de vida, as minhas pautas de costume, o meu enfrentamento ao aborto, o meu enfrentamento às drogas, ideologia de gênero, erotização de criança em escola, ele só disse assim a mim, senador, quando um homem chega no Supremo Tribunal Federal, quando ele é votado e é aprovado, tudo muda. Começa do zero. Eu disse, como assim? Ele disse, é um novo começo. E eu disse, não, ministro, não se separa um homem das suas convicções. O senhor, uma vez aprovado, irá para o Supremo no lugar de Rosa Weber, que fez questão de declarar o seu voto numa questão que é do Legislativo, que é o debate sobre o aborto. O senhor deve herdar mais ou menos 300 processos que ficaram. E entre esses processos que ficaram, que lá estão alguns processos que foram construídos em cima de narrativas e foram parar no Supremo, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor fez analogia do zagueiro, do centroavante e do goleiro. Hoje, no exercício de ministro da Justiça, o senhor tinha uma posição. Lá o senhor terá outra. Eu pergunto, com a minha crença de que um homem carrega consigo as suas convicções, e o senhor nunca se escondeu do fato de ser comunista, e sempre comentou sobre isso, nunca negou para ninguém. E eu disse ao seu relator, de todos que vai ser sabatinado, é o mais claro de todos. Porque o que o senhor fala está registrado, está colocado. A sua fala sobre as urnas, não tem crime nenhum nisso. Quem quer defender, fala, mas vocês foram eleitos senadores e deputados com essa mesma urna. Não, essa discussão é sobre eleição majoritária. Quando o senhor falou, o senhor foi candidato a governador. Nós estamos falando de eleição de presidente. E qualquer um pode falar mal de urna. O que é urna para você não falar mal dela? Agora, posso? Maduro tirou uma onda com a urna agora. Falando do voto impresso. É verdade se isso foi falado há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, há 13 anos, não interessa. E se foi falado agora, qual é o crime? E ele foi colocado inelegível porque falou mal das urnas. Eu pergunto, herdando 300 processos da ministra, que, ao perguntado por mim aqui sobre o ativismo judicial, me disse, senador, o ativismo judicial no Brasil existe. E se o ministro Supremo quer fazer política, quer militar, ele tire a toga e vá disputar a eleição. O senhor disse que fora da toga, aí você pode vestir a camisa que você quiser, da cor que você quiser, mas a toga é preta, porque é igual para todo mundo. A minha pergunta é, o senhor será um militante de esquerda dentro do Supremo, como o senhor sempre foi nas suas convicções? O senhor tratará os processos, porque enquanto, na sua analogia, jogador de futebol, o senhor é inimigo político de Jair Bolsonaro. Em herdando os processos que estão com Rosa Weber, como o senhor tratará? Como o senhor cuidará? Porque que o senhor seja a exceção da regra. Porque todos que passaram aqui, o que eles disseram, pegue, meu presidente Davi Alcolumbre, as notas taquigráficas, as filmagens aqui dessa casa,
da sabatina de Rosa Weber, da sabatina de Alexandre de Moraes, da sabatina de Barroso, da sabatina de André Mendonça, que disse aqui, e eu estou dizendo, é o terrivelmente evangélico. Eu estava aqui de máscara, sem mandato, mas vim trazer o meu apoio. E durante aqueles 4 meses de atraso de Davi, eu batia mesmo de longe. Né? Ele disse na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. A primeira oportunidade que ele teve de votar, ele violou o artigo 53 e condenou Daniel Silveira. Não é para cumprir a Constituição? O senhor, ao ser aprovado aqui, o senhor sairá com o título de guardião da Constituição. Eu rogo que o senhor seja a exceção da regra, porque todos que lá estão são militantes políticos. É claro que, como instituição humana, ela não é perfeita, mas eu realmente não posso concordar com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da nação. Realmente eu quero dizer que discordo de Vossa Excelência, claro que o senhor tem todo o direito de considerar o que quiser, mas eu realmente tenho, como brasileiro, muita confiança no Supremo Tribunal Federal como instituição. Como disse Campos Salles, o 4º presidente republicano, é a joia das instituições republicanas. Então, assim, considero e, portanto, remarco essa diferença em relação a Vossa Excelência. Sobre o ativismo judicial, em outro momento eu terei assim, o maior prazer de debater com o senhor, porque é um tema que remonta ao início do século XIX. A primeira decisão ativista da Suprema Corte dos Estados Unidos, data de 1803, liderada por Chief Justice Marshall, no caso fundamental para a história do direito constitucional. Nós temos decisões ditas ativistas para todos os lados. O senhor sabe que no século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos legitimou a escravidão. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1896, consagrou a doutrina de separados por iguais, permitia a segregação racial em escolas. Isso era ativismo. Em 1905, o Estado de Nova York aprovou uma lei limitando a jornada de trabalho dos padeiros em 60 horas semanais. Essa lei foi declarada inválida pela Suprema Corte dos Estados Unidos porque violaria a liberdade de contratação. É uma decisão ativista. Então, não há decisões ativistas no só sentido. É um fenômeno realmente bastante antigo e que merece, sim, análise, até porque isso diz respeito ao elemento fundamental da lógica aristotélica que nós seguimos até hoje do governo moderado, que veio, obviamente, desembocar do pensamento liberal de Montesquieu, Locke e outros que conformaram a teoria da repartição funcional do Estado. Então, eu terei, assim, o mesmo prazer, porque discuto isso com meus alunos há 29 anos e considero que é um tema de alta importância. Em relação às condições, na verdade, um juiz ele não pode sobrepor suas convicções individuais em relação aos valores plasmados nas leis. Esse é um ditame básico que emana do nosso sistema jurídico. É claro que não é o juiz boca inanimada da lei de que falava Montesquieu, paradigma oitocentista pós-Revolução Francesa. Não. Mas é claro que um juiz tem que controlar a sua subjetividade porque ele não pode ser um ditador. Então, evidentemente, eu considero que convicções pessoais, muitas vezes fiz isso na minha vida de magistrado, 12 anos de magistrado, em vários tribunais, várias cortes. Às vezes você faz o que o da área do direito sabe, que você ressalva o seu entendimento pessoal e diz, acompanho tal posição ressalvando o meu entendimento pessoal. Então, eu afirmo ao senhor que assim fiz durante 12 anos e assim seguirei fazendo, assim como a política ensina. Quando uma lei é votada, nenhum relator impõe a sua vontade. Ele precisa consertar com C, é preciso articular. E por isso mesmo, às vezes, você cede em relação às suas convicções pessoais para aprovar a lei. Então, eu acho que esse é o sistema institucional certo.
Sobre convicções, eu creio que o senhor continua lendo a Bíblia. Eu tenho 3 passagens muito importantes que eu vou apenas mencionar e pedir que o senhor leia. Êxodo 16, sobre o maná que cai do céu. Mateus 25, sobre os pequeninos. E Atos dos Apóstolos 4. Essas são passagens assim que iluminam com toda a certeza aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu serei. Para precisar a minha posição sobre decisões monocráticas, para não haver equívoco. É claro que as decisões monocráticas fazem parte, sempre fizeram e sempre farão do sistema judicial brasileiro. Claro, porque você tem um sem número de leis votadas no Congresso que autorizam decisões monocráticas. Eu me referi ao controle de constitucionalidade das leis, sendo mais preciso, a ADI, a DPF e a ADC. Processos de índole objetiva que fazem o controle de constitucionalidade das leis, e aí sim, repito o que eu disse, que decisões monocráticas nessa matéria são excepcionalíssimas, nessa matéria específica. Finalmente, sobre a questão da individualização da pena. Sim, claro, é impossível, à luz do artigo 59 do Código Penal, julgar sem que você examine os atributos que estão lá postos. E assim fiz na minha vida toda, e assim farei se merecer a honra de aprovação desse Senado. Em relação ao tema do aborto, minha posição é pública, bastante antiga e reiterada em sucessivas entrevistas. Eu, assim como Norberto Bobbio, tenho uma posição jurídica, no sentido de que o sistema jurídico, o sistema legal, pode ser debatido, talvez, no Congresso Nacional. Norberto Bobbio teve uma posição muito restritiva em relação ao direito ao aborto na Itália. Então, eu não imagino realmente que é caso de uma decisão judicial sobre isso, e sim de um debate no Parlamento. Como o senhor sabe, é claro que esse processo já foi votado pela ministra Rosa e, evidentemente, eu não posso, eventualmente, rever o voto que ela proferiu, respeitável, não há dúvida, mas desconforme com aquilo que, particularmente, eu penso. E vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Tanto é que a bancada federal do Maranhão, todos os partidos políticos, inclusive o seu, todos os parlamentares do seu partido assinaram uma nota em meu apoio. Então, eu não cultivo inimigos pessoais. Falam, o Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com Sua Excelência. Era o presidente da República, eu governava um Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor já foi, em algum momento, meu aliado político. Nós dividíamos juntos relatorias, eu na Câmara, o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal. Então, essa é a nuance que determina a posição jurídica futura. E eu faço questão de sublinhar esses itens para deixar evidenciado que, se amanhã qualquer adversário político que eventualmente eu tenha tido em algum momento, chegar lá por alguma razão, que eu espero que não chegue, evidentemente terá o tratamento que a lei prevê, afirma o senhor. Bem, é claro que eu não estou falando, e o senhor deve ter me entendido, da Suprema Corte. Eu respeito a Suprema Corte. Eu estou falando de militância de ministros que são passageiros, são longevos, mas é passageiro, mas ela permanece. Não estou falando do Supremo Tribunal, da sua vida, de ministros que por lá passaram, que se aposentaram, não. Já teve um momento ali de muita solidez e segurança da população brasileira. Eu estou falando desse momento. A minha pergunta é sobre esse momento, sobre essa composição que lá está. O senhor é senador. O senador Gilmar Mendes nos chamou de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? É esse ministro Flávio Dino. Ele chamou o Senado de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? O ministro Gilmar Mendes disse que sem o Supremo não teria Lula. E aí eu sou punido
porque falei mal da urna? Alguns desses atores políticos que aí estão se referindo àqueles que têm mandato, eles não teriam mandato se não existisse o Supremo, disse o ministro Gilmar Mendes. Então, não estou falando da instituição que eu respeito, e nem daqueles que por lá passaram, né? É uma instituição longeva, de grande serviço prestado ao Brasil. Eu estou falando exatamente nesse momento, onde nós temos um ativismo judicial tão alto, tão ferino, que é uma ditadura judicial. Quando o Pacheco, como presidente dessa casa, abriu a boca e disse que está havendo interferência de um poder nesse poder, houve uma reação coletiva sobre ele. Eu estou falando porque, na sua fala, o senhor começa falando sobre os três poderes e o respeito mútuo entre si. Eu estou tratando dessa composição que aí está. Sai daí, Rogério, da minha frente. Valeu. Mais 1 minuto, repõe. 5 minutos, Rogério, foi. E que dizer ao senhor que eu conheço os textos da Bíblia, já li e continuo lendo. Hoje, antes de vir para cá, fiz isso, né? Eu achei que o senhor realmente era aquilo que o Rogério Marinho tinha acabado de falar, como o senhor veio. Mas o deboche é uma coisa peculiar, faz parte, né? O senhor me citou os textos e eu disse que os conheço, os li, né? E o senhor faz um aceno, na minha visão, debochado, mas eu vou seguir na minha linha. E a minha linha é que eu estou falando desse momento do ativismo. Eu estou falando do momento do perder o mané. Eu estou falando do momento de que derrotamos o bolsonarismo. Frase de um ministro, que hoje é ministro do Supremo, e de uma corte, que quando esse ministro advogava, de fato, absolveu um terrorista. E pessoas que, por decisão monocrática, inocentes, estão presas. Eu estou falando desse momento. E esse terrorista, hoje preso por ter queimado crianças vivas, está preso na Itália. De um ministro que vai dar um voto sobre a maconha, lá atrás, quando ele votou, ele disse que o cidadão brasileiro tem direito de tomar um porre e dormir de porre, mas ele também pode fumar um baseado. Olha, é apologia ao crime. Eu estou falando desse momento, dessa Suprema Corte, para onde o senhor está indo.